Olá, um abraço para você, bem-vindo a mais um episódio do Tabelinha, mais um produto aqui do Tempo Esportes. Estamos com muita Copa do Mundo, muita bola rolando, muita coisa para a gente falar, né, Fred e Jota? Um abraço. Um abraço, Seabra, um abraço a quem está nos assistindo. A Copa começa a se desenhar. Mas tem gente que está devendo, né, Seabra? Tem gente que está devendo. Tem muita gente que não gosta que a gente fale dessa forma, não. Mas nós estamos falando da seleção brasileira, né? O Brasil já jogou 2 jogos na Copa do Mundo, venceu os 2 por 1-0, está classificado, se classificou antecipadamente, claro, né, sem nenhum problema. Mas e o futebol da seleção brasileira? O Brasil não sofreu nenhum chute a gol nesses 2 jogos, nenhum chute a gol. E aí, é mérito do sistema defensivo do Brasil, é ruindade dos adversários, ou é esquema tático dos adversários também, tanto da Sérvia quanto da Suíça? Eles não buscaram o gol do Alisson, e aí? Olha, primeiro eu vou te corrigir. O primeiro jogo foi 2-0. Desculpem, o segundo jogo que foi 1-0, o segundo jogo foi... Depois a corneta toca aí, a coisa pega, enfim. Eu acho que tem uma mistura das duas situações. A Sérvia, por exemplo, foi enfrentar o Brasil nitidamente com a intenção de se defender. Tanto que abriu mão, por exemplo, do Vlahovic, que é um atacante que joga na Juventus da Itália e que poderia ser uma ótima opção ofensiva. Ponto. Foi lá, tentou segurar, tanto que nos 2 jogos contra a Sérvia e contra a Suíça, os adversários do Brasil conseguiram segurar o primeiro tempo 0-0. Sim. Né? Então, a intenção deles era tentar buscar um pontinho ali para depois eles brigarem entre eles por uma tentativa de vaga. No segundo tempo, obviamente que o Brasil, sem ser aquela pressão absurda, já tinha um volume muito maior nos 2 jogos. Então, tem uma mistura de algumas coisas. Intenção do adversário, na minha opinião, e vai ser assim, em tese, até o momento que o Brasil enfrentar uma seleção de porte grande. Tem um pouco do estilo da seleção brasileira. Hoje tem vários atacantes, acho importante, eu defendo até essa ofensividade, ofensivo, né? Acho isso legal. E como todo mundo se recompõe muito bem, evita que os adversários cheguem, sabe, Seabra, ao gol brasileiro. Eu acho que tem uma mistura de tudo. Não acho que está tão ruim assim, mas a expectativa da torcida era que encantasse. Por quê? Tem Rafinha, tem Richarlison, tinha o Neymar até no primeiro jogo, tem o Vinícius Júnior, entra Antony. Tem muita habilidade, muita velocidade, né? Exatamente, então tinha uma expectativa. Mas, quando a gente, desde o início do Tabelinha, nos outros programas aqui de O Tempo e da Rádio Sul, a gente fala, o Brasil, na minha opinião, é o favorito, mas ele não é o favorito destacado. E até agora pegou 2 seleções que optaram por não jogar. E já não está encantando e eu ainda tiro um gol do Richarlison, aí não dá, né? Deixa o Richarlison com os 2 gols. Mas uma grande dúvida aí também. Primeiro vamos falar sobre o terceiro jogo da seleção brasileira, que é contra Camarões. E aí, o Brasil não terá novamente Neymar, não terá Danilo e agora não terá também o Alexandre, lateral esquerdo. O Alex Telles deve ser, eu digo deve porque o que a gente viu em relação ao Danilo não foi o óbvio, né? No caso do Alex Telles, sim, ele entrou já, deve jogar. Mas o Tite colocou um zagueiro, no caso o Éder Militão, improvisado de lateral direito. O que o Daniel Alves foi fazer na Copa do Mundo? Pois é, essa foi a grande pergunta. Se ele tem 2 laterais direitos e o titular, ou o que estava jogando, se contundiu, em tese era para entrar o outro lateral. Ou então, desde o início, não convocasse o Daniel, levasse o Militão e, de repente, abriria uma outra vaga ali para zagueiros, enfim. Porque se alguém machuca da zaga, Thiago Silva ou Marquinhos, o Militão é o primeiro reserva. Então, ele teria que fazer uma outra mudança. Ou ele poderia, inclusive, levar o Militão, e já deixando essa brecha aí, ó, se precisava jogar de lateral direito, para abrir uma vaga também lá na frente. Para abrir uma vaga, sei lá, como um meia, como um volante, como um atacante até, não só como um zagueiro, mas abrir uma vaga, né? Uma vaga que ele poderia convocar outro jogador para outra posição. Lá na frente acho que tem muita gente, sabe? Já tem, como atacante sim. Né? No meio talvez poderia ter algum outro tipo de opção. Mas fica uma situação, o Militão defende melhor. Sim, e foi bem no jogo. Foi bem no jogo. A questão não é essa, não. Ele foi bem no jogo. É um jogador que já jogou no Real Madrid assim, não recentemente, jogou lá atrás, foi uma opção do Tite, prova de que ou o Daniel não está 100%, pode ser uma alternativa, ou ele optou realmente, pelo fato de ter uma equipe extremamente ofensiva, de ter um jogador que
recomponha mais. E aí você tem o Militão segurando na zaga lá atrás, não faz tanta função de apoiar o ataque, né? Vai ficar lá atrás. E coloca o Fred e coloca o Casemiro, 2 volantes, contra um time que praticamente não vai te atacar. Sinceramente, lembrando eu não entendi. que o Paquetá jogou um pouco mais avançado para o Fred entrar e o time deu uma melhorada quando entrou o Rodrigo no segundo tempo, que ele voltou com uma formação um pouco mais próxima daquela que ele jogou diante da Sérvia no início. O Alexandre, por exemplo, é um jogador que defende melhor do que ataca também. E o Alex Telles é um jogador que tem uma carreira, falando de clubes, que é interessante, na Europa, no Porto, Manchester United, agora no Sevilha, mas foi mal no Manchester United na sua grande possibilidade num cenário maior do que em Portugal. É um jogador que vai cumprir a função, porque Camarões até agora, do que eu vi, não vai fazer muita pressão. Não vai fazer muita pressão. E vai ser mais um jogo, né, da mesma forma como foram os 2 primeiros jogos, de uma seleção que não vai buscar o gol para cima do Brasil. Apesar de que, nessa tabelinha aqui, eu discordo, porque eu acho que o Camarões, que tá tudo... O Camarões tem um ponto. Já foi também. Vai ter que tentar vencer para ter uma combinação de resultados improvável para conseguir se classificar. Ou quem sabe até mesmo para sair de boa da Copa também, né? Então vai ter um pouquinho mais de ataque. O Camarões tomou 4 gols, né? Tomou 3 da Sérvia e 1 da Suíça, e tomou os 3 da Sérvia jogando ofensivamente. Então pode ser que o Camarões ataque um pouco mais. Em relação ao outro desfalque, que é o Neymar, aí vamos ver o que o Tite vai fazer. Ele pode, na verdade, nesse jogo que, entre aspas, não vale nada, mexer no time todo. Vai mexer no time todo. O Brasil está classificado. Não vale nada em termos, né? Porque vale a primeira colocação. Vale a primeira colocação. Mas a distância é muito grande. A distância é muito grande, você abre de um para outro. Então, não vejo o Brasil sendo derrotado por Camarões, ainda contar com saldo de gols. Sabe? Porque para o Brasil perder a primeira colocação, só se perder e a Suíça vencer e tirar o saldo de gols. Um empate, o Brasil é líder. Óbvio que ele vai entrar com todos os cuidados, mas ele pode fazer várias alterações. Várias experiências, inclusive. Experiência, até porque teve jogador que estava gripado, ele pode mudar um pouco esse perfil da seleção. Aproveitar, não vai mudar o time inteiro, mas mexer em algumas peças. Mas se o Brasil ainda busca o seu lugar, né, na tabela, nós já temos aí definidos os grupos A e B e, consequentemente, claro, já temos definidos os jogos da próxima fase em seleções que envolvem esses grupos, né? A Holanda pega os Estados Unidos que venceram o Irã por 1-0, e Senegal, a Inglaterra, no caso, pega Senegal, a Inglaterra que venceu o País de Gales por 3-0. Confrontos até então esperados ou não? Alguma surpresa aqui? Não, sem surpresa. Passou quem era esperado, né? Holanda e Inglaterra lideraram seus grupos, Sim. Normal. Jogou bem o tempo inteiro? Não jogaram bem o tempo inteiro. A Holanda jogou muito abaixo, a Inglaterra fez um ótimo jogo contra o Irã, um jogo ruim contra os Estados Unidos, um jogo ok contra o País de Gales. Os Estados Unidos chegam para essa segunda fase tendo feito 2 gols em 3 jogos. 2 gols em 3 jogos, uma produção ofensiva péssima. E tinha uma expectativa realmente Senegal ser o segundo colocado do grupo, ou se tivesse o Mané, talvez brigaria com a Holanda pelo primeiro lugar. Senegal tem um bom goleiro, apesar de algumas falhas nessa Copa, o Mendy. Tem um ótimo zagueiro, que é o Koulibaly, que inclusive fez o segundo gol na vitória contra o Equador, que até me surpreendeu, foi bem Equador. O Equador conseguiu o mais difícil, empatar com a Holanda, tirou o ponto da Holanda. Perdeu para o Senegal, jogava por um empate torcendo para o Equador, porque o Equador e tal. O Equador chegou em 2002, chegou muito mais à frente, foi a melhor posição dele em Copa 2006. do Mundo. 2006, isso. E agora não conseguiu passar da primeira fase. Também não era uma seleção que se esperava muita coisa nessa Copa do Mundo, né? Que passasse da primeira fase e vá lá, mas não ia chegar muito longe, né? Agora, Senegal, que é campeão africano, pode dar muito trabalho para a Inglaterra. A Inglaterra tem um bom sistema defensivo. Deu uma patinada no início lá contra o Irã, mas o jogo já estava resolvido, mas depois não tomou mais gols. Vira com apenas 2 gols sofridos e 9 marcados. É uma boa marca. Senegal vai tentar exatamente usar a parte falha da defesa da Inglaterra, que é lento. A defesa da Inglaterra é lenta. Os jogadores são fortes, altos, pesados, e isso pode ser uma chance para o Senegal. A Inglaterra tem muita habilidade, especialmente do meio para frente. Quando isso funciona,
É uma beleza, tem opções. Mas seria uma zebra, né? Senegal eliminar a Inglaterra seria uma zebra. Seria. Né? A Inglaterra vai ter que fazer o ataque funcionar. E o Southgate tem opções para montar um pouco essa questão ofensiva e fazer resolver. Holanda e Estados Unidos jogam no sábado e Inglaterra no domingo. Ser eliminada por Senegal é zebra, mas e a Holanda ser eliminada pelos Estados Unidos? É zebra. Os Estados Unidos fez 2 gols em 3 jogos, se defendeu muito, teve uma dificuldade. A única equipe que não venceu no seu grupo, o País de Gales, que fez uma Copa péssima. Estados Unidos, para mim, é zebra. Pode vencer? Pode. É uma Copa do Mundo, é um jogo eliminatório. Tem jogadores que jogam na Europa que podem resolver. Agora, pensar num... vai apostar ali, eu apostaria na Holanda. Eu acho que é mais desequilibrado, inclusive. A Holanda é bem melhor que os Estados Unidos. O Senegal se aproxima mais. Na teoria. A Holanda é bem melhor do que os Estados Unidos na teoria, porque até agora não mostrou também essa bola toda que dela se espera, né? Aliás, a Holanda, a gente sempre espera alguma coisa a mais na Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo não é mata-mata, é só mata, né? Um jogo, pum, acabou. Não tem volta, né? Mas quem também não volta é Benzema, né? Karim Benzema, que não foi cortado da seleção francesa por lesão. Foi anunciado que ele ficaria fora da Copa do Mundo, mas ele acabou, não foi cortado, ele ficou lá se tratando. E aí o Didier Deschamps já cortou aí sim o barato do Benzema, né? Diz que ele não vai ser aproveitado, que a imprensa pode tirar isso da cabeça e tal. E o Benzema postou então uma sequência de stories e fotos e tal no Instagram dele, umas coisas meio enigmáticas, assim. Chegando primeiro numa ilha, no meio do Atlântico, do Pacífico, não sei, com a família dele, uma ilha, né? Uma ilha particular, para passar férias. Então, ou seja, já era a Copa do Mundo. E no meio dos stories ele colocou uma foto do Ronaldo em 2002. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que o Ronaldo se recuperou a tempo de jogar a Copa de 2002 e ele não teve essa oportunidade. Cutucadinha no Deschamps ali, né? O que me traz a cabeça, na primeira situação, o Benzema estava já lá, sem ser definitivamente cortado, e os jornais da Espanha, o Marca, salvo engano, foi o primeiro a ter falado... Que ele estava fora, né? Não, que ele teria condições de jogo. Ao contrário. O Benzema ficou fora da seleção por um tempo, não jogou a Copa de 2018, não foi campeão do mundo em 2018 por problemas internos. Teve problemas internos. Será que esses problemas internos voltaram à tona? Será que o fato da França ter arrancado muito bem, com 2 jogos e 2 vitórias sem o Benzema, fez com que o Deschamps... Não, peraí. Acho que a gente não precisa do Benzema. O Giroud, que não fez gol nenhum na Copa de 2018, né? Já fez gol. Enfim, são situações que me trazem um mosquitinho aqui. Será que o relacionamento do Benzema não é tão bom assim? Mas você abrir mão de um jogador como o Benzema, nessa altura do campeonato aí, um cara voando, mesmo que não esteja no melhor da sua forma física aí, sei, eu acho complicado. Eu acho que foi uma cutucada no Deschamps, mas complicado, né? Pois é, vamos ver o que vai sair disso daí. Porque se a França vai bem, conquista a Copa e não tem o Benzema, tá tudo certo. E se no primeiro mata-mata der ruim... E aí? Aí o Benzema vai colocar uma plaquinha assim, eu já sabia? Vamos ver o que vai acontecer. É um problema. E tem uma turma aí que está um pouco sumida nessa Copa do Mundo, nessa tabelinha aqui, que nós vamos falar. Nossa próxima tabela é sobre gente que está sumida nesse ano. Demorou, mas a FIFA finalmente escalou pela primeira vez na história dos mundiais, né? Teremos um trio todo, claro, feminino apitando e bandeirando também, auxiliando, né? Um jogo de Copa do Mundo masculino, no caso, Costa Rica e Alemanha. E inclusive a francesa, né, a Stéphanie Frappart, que vai ser a árbitra principal, vai ser auxiliada pela mexicana Karen Dias e pela brasileira Neuza Bach. Olha, eu vou te falar, demorou, mas demorou muito. Essa vai ser a primeira edição, como eu disse, né, a primeira participação de um trio feminino no Mundial masculino. São 6 no total, 3 árbitras e 3 auxiliares, 3 assistentes, né? Com metade da Copa do Mundo já foram 28 trios masculinos que trabalharam, né? Considerando até o final de
terça-feira, até o final das rodadas dos grupos A e B. Isso, até o meio da Copa, né? Até exatamente o meio da Copa ali. Alguns, inclusive, mais de uma vez. No caso dos brasileiros aí, o trio do Wilton Pereira Sampaio já fez 2 partidas e o trio do Rafael Claus, 1 partida só. E até então, a Neuza Bach só havia sido escalada como auxiliar do VAR. É complicado, né? Você leva tantas... primeira vez que levou 6 mulheres, 3 árbitras e 3 assistentes, e custa escalar. Eu não sei se tem a ver com a Copa ser no Catar. Para mim tem. Eu espero que não, porque é complicado a gente imaginar que a Copa já chega num país que tem um monte de restrições. Já falamos sobre isso, toda tabelinha tem alguma coisa de restrição do Catar. Não é possível que até isso influencie na decisão da escala da FIFA. Eu acho que não é duvido, bem tá? possível, viu? Eu não duvido, mas eu não tô querendo nem acreditar, porque é uma vergonha, Não tem motivo, não tinha motivo nem para não ter árbitra nos mundiais anteriores. Sim, Né? Então e tem escala, inclusive é interessante pelo menos que escalou num jogo que é importante. É o jogo que vale a classificação da Alemanha para as oitavas de final. Daí para frente que eu quero ver. Porque vão vir jogos pesados, jogos que valem vaga, jogos que podem valer até o título, dependendo do caminho que as seleções fizerem. E aí vão abrir mão. Eu acho que... Bom, demorou tanto. Aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos a Edna, que apitou, para mim ela apita muito bem, apitou vários jogos aí do Campeonato Brasileiro, Série B, de repente ela sumiu. Ela teve um erro e sumiu. A Edna apitou, inclusive, no Mundial de Clubes. Sim. Da FIFA, foi bem. Não tem motivo para não escalar. E assim como não tem motivo para não levar mais representantes femininas. Espero que 2026... Tenha mais. México, Canadá e Estados Unidos, que vão sediar a Copa, uma Copa que até então deve ser com 48 seleções, não é possível que não vai ampliar esse número. Não vou, resumindo o assunto, não tem por que não ter. Eu também acho. Aliás, a gente continua, você falou sobre restrições, a gente continua noticiando todo dia na Copa, uma braçadeira, uma pulseira, uma bandeira, qualquer coisa relacionado a qualquer coisa que não pode no Catar. Vou te falar, você chama o mundo para sua casa e depois você trata as pessoas dessa forma. Você chama o mundo para sua casa e acaba que você dá vexame, né? A minha casa é essa aqui, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, você não pode se portar dessa maneira, isso aqui, essa bandeira aqui não pode, né? Bandeira de Pernambuco, né? Não pode. A bandeira de Pernambuco. Bandeira de Pernambuco não pode. Pelo amor de Deus. Enfim, e por falar em problemas, para a gente fechar nossa tabelinha, temos seleções aí juntando os cacos, né? No caso, a Bélgica e o Uruguai. Problemas internos. Na Bélgica, segundo um jornal, claro, né? Nada confirmado. O Hazard, o De Bruyne e o Vertonghen discutiram, entre eles, claro. E no Uruguai, o Cavani. Aí sim, publicamente, o Cavani criticou a postura do Diego Alonso, a forma como o time tem jogado, a forma como o time tem se portado. Complicado isso no meio da Copa do Mundo, hein? Pois é, essa questão que, por exemplo, o Tite consegue levar muito bem, né? Tem uma união entre os jogadores, isso é nítido. A Copa do Mundo é um período muito curto. Se o técnico e o elenco não estiverem na mesma vibe, vai dar problema. O De Bruyne, na semana anterior, falou que a Copa da Seleção Belga era de 2018, quando eles estavam em melhor forma. Essa era a grande chance, que nessa agora eles não teriam muita chance de ganhar. Infelizmente ele tá lá, né? Agora, o cara tá lá, joga muita bola, por sinal. Sim. Na hora que solta isso, o grupo chega, o grupo tá envelhecido. Por que o Vertonghen rebateu? Porque ele é um dos jogadores mais velhos. Sim. Então, assim, se tá ruim aqui atrás, e aí na frente você não tá resolvendo? Foram lavar a roupa suja, isso é péssimo, isso cria um ambiente que é maléfico para todo mundo, porque todo mundo vai tentar resolver. A Bélgica perdeu do Marrocos por 2-0, e nitidamente precisando mostrar mais alguma coisa. Fica uma grande decepção, porque todo mundo esperava que esses jogadores da Bélgica pudessem juntos fazer alguma coisa além do que eles já fizeram. Foram semifinalistas em 2018, mas não ganharam a Eurocopa, não chegaram na final de Copa do Mundo, e estão fechando essa trajetória em Copa do Mundo com
esse blá blá blá. Em relação ao Uruguai, o Uruguai nos 2 primeiros jogos não fez nenhum gol. E na minha opinião, aí eu vou falar que o Diego Alonso fez uma lambança. O Cavani é um jogador que não tem mais condição de jogar em alto nível, assim como o Suárez. O Suárez ainda acho melhor do que o Cavani. Na hora que você faz essa opção por colocar jogadores que não estão na melhor fase, mas que são jogadores históricos, você paga o preço. Então, não acho que o problema é ser o defensivo ou não. Lá na frente tem que resolver. O Uruguai vai para um jogo decisivo, a gente vai ter uma outra tabelinha ainda pré esse jogo decisivo. Se o Diego Alonso tirar Suárez e Cavani, tiver peito, e talvez tirar até o Godinho também lá atrás, que é um jogador de todos eles de carreira maravilhosa, mas que no momento, numa Copa do Mundo, não dá para contar com jogadores. Fala em carreira maravilhosa, pelo que a gente está vendo aí na seleção do Uruguai, o Arrascaeta no banco é duro, hein? Pelo amor de Deus, viu? Pelo que a gente tem visto a seleção com a Arrascaeta no banco, vai entrando aí e tal, entrou um jogo, mas é titular com o pé amarrado nas costas. Lembrando que pode ter Brasil e Uruguai, mas esse é assunto para outra tabelinha, né, Daniel Seabra? Exatamente, a gente vai ficando por aqui, fique ligado aí que sempre tá pintando aí mais um tabelinha, mais um dos produtos aqui do Tempo Esportes durante a Copa do Mundo, depois a gente vai embora com tabelinha também. Obrigado pela audiência, gente. Tudo certinho, Fred? Tudo passado a limpo? Tudo certinho. Beleza. Valeu, gente. Até o próximo. Um abraço. Um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.